Hoje eu vou mostrar para vocês os pontos mais importantes relacionados à vascularização sanguínea da face. Meu nome é Vitor Diniz e no vídeo de hoje a gente vai conversar principalmente sobre as ramificações da artéria carótida externa. Então a gente vai falar de suprimento sanguíneo arterial. Então fica ligado nesse vídeo até o fim. Se você ainda não tiver se inscrito no canal, se inscreva para receber todo esse conteúdo que a gente está passando aqui. Primeira coisa que eu queria comentar era como que esse sangue ele chega na face, na cabeça e pescoço. Então eu queria mostrar para vocês esse vídeo, que ele vai deixar isso um pouquinho mais claro. Né? Aqui vejam bem que eu tenho a aorta saindo do ventrículo esquerdo do coração, e a gente tem aqui uma aorta ascendente, que ela tem esse trajeto ascendente, e quando ela começa o seu trajeto descendente, ela vai receber o nome de arco aórtico. E é desse arco, né, aórtico ou arco da aorta, que vão sair os principais ramos que vão nutrir a cabeça e pescoço. Então, o primeiro ramo do lado direito do arco aórtico é o tronco braquiocefálico, e dele vai sair a artéria braquicefálica. Né? E da artéria braquicefálica a gente vai ter duas ramificações. Uma é a subclávia direita e a outra é a artéria carótida comum. E a artéria carótida comum, que lá em cima, próximo à cartilagem tireoide, ela vai se ramificar em artéria carótida externa e interna. Então essas vão ser as duas principais ramificações. O segundo ramo do arco da aorta é a artéria carótida comum do lado esquerdo. Então, a comum do lado esquerdo ela já sai, ela já emerge diretamente do arco da aorta, diferente do lado direito. E o terceiro ramo já vai ser a subclávia. A subclávia vai emitir um ramo importante para suprimento sanguíneo arterial do cérebro, que é o ramo vertebral. Então, só para ficar claro, o primeiro ramo do arco da aorta é o tronco braquicefálico, e dele vão sair duas artérias importantes. Uma é a subclávia direita e o segundo é a artéria carótida comum direita. O segundo ramo do arco aórtico é a artéria carótida comum esquerda, e o terceiro ramo já vai ser a artéria subclávia do lado esquerdo, tá bom? Então, pessoal, ao longo desse vídeo, vocês vão ver que eu vou usar bastante essas duas imagens. Essa do lado direito aqui corresponde ao tronco a partir daqui da artéria carótida externa e todas as suas ramificações, né? Pelo menos as ramificações principais, estando escondido aqui todas as estruturas anatômicas que poderiam atrapalhar a sua visualização. E do lado direito a gente vê aqui a artéria carótida comum, aqui a carótida interna e aqui em verde a carótida externa, que é o nosso principal foco, e os ramos que ela emite, tá bom? Aqui essa artéria de artéria vertebral, o ramo da subclávia, que vai ter uma importância de suprimento sanguíneo mais cerebral, tá bom? Não é o nosso foco. Então, os dois primeiros ramos que são emitidos aqui da artéria carótida externa, o primeiro vai ser a artéria tireoide superior, que vai suprir, né, vai irrigar a artéria tireoide. Mas se existe uma tireoide superior, então quer dizer que existe uma inferior? Sim, existe, mas não é ramo da carótida externa, já vai ser ramo da artéria vertebral. O segundo ramo é a artéria lingual. A artéria lingual, né, já bem importante para a gente, ela já vai ter um trajeto mais profundo, por isso que a gente vê que ela sai aqui e já se insere na musculatura para fazer o suprimento sanguíneo da língua. E aqui a gente consegue ver nessa imagem, esse aqui seria o trajeto da artéria lingual, pelo menos o início dela. Esse raminho aqui da artéria tireoide superior é um ramo laríngeo, tá bom? Que vai suprir a laringe. Então vamos ver aqui nessa imagem as duas primeiras ramificações da artéria carótida externa. Primeira ramificação a tireoide, a superior. Segunda ramificação a artéria lingual e seus ramos. Então vamos aqui ver mais um videozinho dessas duas artérias. A visualização tridimensional vai ser importante para a gente ver algumas coisas. A gente está vendo aqui a artéria tireoide superior, que é o primeiro ramo da artéria carótida externa. Aqui seria o ramo laríngeo da artéria tireoide superior. E a artéria lingual, ela já vai ser o segundo ramo da carótida externa, e é mais fácil da gente visualizar ela aqui por essa vista posterior anterior.
Então aqui a gente está vendo, ela tem um trajeto lateral à língua e ela vai ter uns ramos profundos da língua, tá bom? Que é esse ramo profundo da língua, e aqui esse que está marcado, artéria sublingual. O ramo profundo da língua, ele é importante porque ele vai fazer a irrigação mais para o ápice da língua. Então ele vai lá na frente, no ápice, é onde vai haver anastomose das duas artérias profundas da língua, e o sublingual ele já vai fazer a irrigação da região de assoalho de boca, glândula sublingual e tudo isso. Aqui no videozinho, uma coisa que eu queria deixar clara para vocês é que, se vocês perceberem, a artéria lingual aqui está emergindo da artéria facial, e isso não é o que é aceito, tá bom? Então, a gente admite que a artéria lingual ela sai aqui como um ramo logo superior à artéria tireoide superior, tá bom? Então, esse raminho sairia daqui, realmente daqui teria o mesmo trajeto que a gente visualizou mais à frente da artéria lingual, com seu ramo profundo e com seu ramo sublingual. Além disso, a artéria lingual, ela tem outros ramos, por isso que eu coloquei essa imagem aqui. Então, vejam bem que aqui a gente tem a artéria carótida externa, o ramo tireoide superior, que a gente já conversou, o lingual, né, a artéria lingual. Da artéria lingual, o primeiro ramo que a gente vai ter aqui é um supraioide, depois a gente vai ter um ramo dorsal da língua. O ramo dorsal da língua vai ser mais importante para suprimento sanguíneo da base da língua. E aí, logo em seguida, a gente vai ter a sublingual, que a gente já conversou, que vai fazer o suprimento da glândula sublingual, assoalho de língua, e inclusive fazer anastomose com a artéria submentoniana, que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre qual é essa artéria. E o último ramo é a artéria profunda da língua, que vai caminhar mais em direção ao ápice. E aqui na região anterior, no ápice da língua, a gente vai ter essa anastomose dessas artérias. Lembrando que esse trajeto é lateral à língua, por isso que, se eu fizer uma incisão profunda no centro da anteroposterior, no centro da minha língua, dificilmente eu vou lesar um vaso de grande calibre. Diferentemente de que se eu fizer essa incisão na lateral da língua, ou se eu fizer essa incisão transversa à língua. Tá bom? São coisas importantes da gente estar atento. Logo em seguida, o terceiro ramo é um ramo importantíssimo para a gente, que é o ramo da artéria facial. Então, a artéria facial ela tem várias ramificações pela face, e é uma artéria que a gente tem que dar uma certa atenção. Então, vejam bem aqui que a gente está conseguindo visualizar bem a artéria facial. Ela faz um trajeto descendente medial à mandíbula, depois ela vem para a lateral para emitir seus ramos faciais, tá bom? E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre essa artéria. Então, pessoal, esse videozinho aqui vai mostrar pra gente as ramificações da artéria facial. Então, prestem bem atenção, porque essa é uma artéria muito importante para a gente na odontologia. Então, vejam bem aqui a artéria facial, né, demarcada, suas ramificações. E a primeira ramificação que eu quero chamar a atenção aqui é a artéria palatina ascendente. Então, quer dizer que tem uma artéria palatina saindo da artéria facial? Tem. Né? E essa artéria aqui, ela é muito importante quando a gente faz, por exemplo, uma osteotomia Le Fort 1. Essa artéria ela é importantíssima porque é uma artéria que não é seccionada. Então, ela é muito importante no suprimento sanguíneo da maxila após uma osteotomia Le Fort 1. E isso já foi mostrado por estudos em macacos há muitos anos atrás por William Bell. Então, esse é o primeiro ramo da artéria facial que é importante para a gente, é a artéria palatina ascendente. Logo em seguida, aqui a gente está vendo a glândula submandibular. E a gente tem o ramo para a glândula submandibular, né, que são ramos pequenos que vão em direção à glândula submandibular, também ramo da artéria facial. Continuando, já na região mais anterior, a gente está vendo aqui a artéria submentoniana. E isso que eu falei para vocês, a artéria sublingual, que é ramo da lingual, ela nessa região aqui, mais medial à região anterior da mandíbula, ela vai fazer a anastomose com a artéria sublingual. A gente tem uma rede de anastomose muito grande aqui na face. Continuando a artéria facial, a gente vai ver o ramo labial inferior, que vai se anastomosar com o ramo mentual da artéria alveolar inferior.
Mais para cima um pouquinho, a gente vai ver a artéria labial superior. Eu vou dar um zoom aqui para que vocês consigam visualizar melhor. Então aqui a gente está vendo o ramo labial superior, que vai ser responsável pelo suprimento sanguíneo do lábio superior. Nessa região aqui a gente está vendo também ramos nasais, que vão se anastomosar com ramos da maxilar também, tá bom? Esses ramos nasais laterais são importantes na vascularização dessa área. E a artéria facial ela vai finalizar o seu percurso com a artéria angular, né, que a gente inclusive consegue palpar em algumas situações na região aqui do ângulo do nariz. E uma coisa interessante é que a artéria angular ela vai fazer anastomose nessa região superior com ramos da artéria oftálmica. A artéria oftálmica ela já é um ramo da artéria carótida interna. Isso quer dizer que nessa região a gente tem uma anastomose da artéria carótida interna com a artéria carótida externa. Lembrando que os ramos da carótida interna oftálmicos ele vem pelo canal carótico, pelo forame oftálmico, canal oftálmico, aqui na órbita, tá bom? E aí ele vai emergir por essa região e fazer a anastomose com a artéria angular, que é um ramo da carótida externa. Então, a artéria facial é bem importante para a gente. A artéria facial, a gente tem um detalhe que eu queria comentar para vocês. Vocês observarem aqui nessa imagem, vejam que ela vai ter primeiro um trajeto medial à mandíbula e bem anterior ao masseter, aqui a gente está vendo o músculo masseter, essa artéria ela vai cruzar a mandíbula de uma maneira mais superficial. Então, a gente consegue aqui palpar essa artéria nessa região mais anterior ao músculo masseter, porque ela é muito superficial. Então, se eu coloco o meu dedo aqui nessa região, eu consigo sentir a pulsação dessa artéria, tá bom? É uma das maneiras de eu saber onde é que está a minha artéria facial. Então, tentem fazer isso. Um detalhe, se vocês estiverem gostando dessas informações, deixem sua curtida aqui embaixo, tá bom? E então, aqui está todo o trajeto, continuando da artéria facial que a gente já comentou mais à frente. Eu só queria focar aqui nessa curva ascendente da artéria facial, em que a gente consegue palpar ela, porque ela é muito superficial, ela vai estar abaixo apenas da pele, tecido subcutâneo e do músculo platisma, por isso que a gente consegue palpar. Aqui a gente está vendo num acesso submandibular, né, que a gente vê a artéria facial, ela tem um trajeto profundo, mas aí ela fica superficial nessa região que sobe para a mandíbula. Sempre de anterior para posterior a gente tem primeiro a artéria, depois a veia. E a gente tem aqui o nervo facial também cruzando essa região, só para vocês terem uma ideia de como funciona num acesso submandibular, quando a gente está próximo aqui já à incisão na mandíbula. O terceiro ramo que a gente vai conversar vai ser um ramo posterior. Vejam bem que aqui a gente está falando de ramos anteriores, os primeiros, todos saíram para anterior, e agora a gente vai falar um pouquinho de ramos que vão sair para posterior. O primeiro deles é o ramo occipital, que vai enviar ramos, mas o principal ramo dele vai irrigar couro cabeludo da região occipital. E a segunda artéria auricular posterior. A artéria auricular posterior ela vai passar entre o processo mastoide e o meato acústico e vai também irrigar a região de couro cabeludo, mas ela tem uma importância por enviar ramos, inclusive para a parótida, tá bom, pessoal? Então, a artéria auricular posterior para a gente é uma artéria também importante e ela também pode enviar ramos para a própria articulação temporomandibular pela proximidade da região que ela passa. Continuando, a gente tem aqui um ramo que a gente chama de faríngea ascendente. É um ramo medial. Então vejam que tireoide superior, lingual e facial são ramos anteriores. Occipital e auricular posterior são ramos posteriores. E a faringe ascendente é o ramo medial. Mas como assim? Quando a gente for para o 3D, vai ficar mais fácil de vocês entenderem isso. Então vamos lá aqui para o tridimensional para que vocês consigam compreender isso melhor. Aqui a artéria occipital, né? E aí a gente vai ver um ramo dela, que é a artéria cervical profunda, né? Que vai vir inferiormente. Logo acima da occipital a gente vai ter a auricular posterior, tá bom? Então aqui a artéria auricular posterior e vai irrigar o couro cabeludo aqui mais na região temporal também. E eu vou mostrar para vocês a artéria
faríngea ascendente, que é um ramo pouco calibroso. A artéria faríngea ascendente é um ramo pouquíssimo calibroso, então, se vocês observarem aqui, a artéria faríngea ascendente, pronto, essa artéria que eu marquei agora, eu vou mostrar a visão dela, que é uma artéria que vai subir em direção à faringe. E ela também tem um componente importante na vascularização da maxila. Então, se vocês observarem bem, essa artéria que está mais clarinha aqui é a artéria faríngea ascendente. E do mesmo modo que a palatina ascendente, que é um ramo importante da artéria facial, a artéria faríngea ascendente, que vai sair medial aqui à carótida externa, ela também é importante na vascularização da maxila durante, quando se faz a osteotomia leforum, porque ela não vai ser seccionada pela osteotomia leforum. As outras artérias, como o alveolar superior posterior, médio anterior, a palatina também pode ser. Como elas são seccionadas, elas são importantes, mas assim como a secção, elas acabam perdendo um pouquinho o seu poder de difusão. Com a palatina ascendente e a faringe ascendente, não, elas não são seccionadas. Então, elas mantêm o seu suprimento sanguíneo para a maxila, e daí a sua importância. Então, vejam que a saída da faringe ascendente é medial. Por isso que a gente diz que é um ramo medial da carótida externa, tá bom, pessoal? Continuando aqui a nossa sequência, a gente já falou de ramos anteriores, ramos posteriores, ramos mediais. O nosso próximo ramo aqui vai ser o ramo temporal superficial, que é a continuação da artéria carótida externa. Então, o ramo terminal, continuação, é o temporal superficial. A gente tem aqui a maxilar também, que é um outro ramo terminal, mas a artéria maxilar ela tem muito detalhe, por isso que eu vou fazer um vídeo só falando de artéria maxilar. Então, vamos agora aqui para a temporal superficial, que é uma artéria também importante para a gente. A artéria temporal superficial tem várias ramificações também. A primeira dela é essa arterinha aqui, que é a artéria facial transversa. E aí ela vai ter mais 3 ramificações, eu vou mostrar todos para vocês agora. A artéria facial transversa, ela vai cruzar aqui o ramo anterior, a região anterior do ramo da mandíbula, vai chegar na região do masseter, região da parótida também, é uma artéria importante, passando inclusive pela articulação temporomandibular. E a gente vai ter ramos da artéria temporal superficial ainda, ramos frontais, ramos zigomático-orbitais e ramos parietais, que fazem a anastomose com a artéria occipital. Então, é uma artéria que também é muito fácil da gente palpar ela clinicamente. Se vocês observarem nessa imagem aqui, ela passa ela passa lateral ao arco zigomático, tanto a artéria como a veia. Então, nessa região aqui, se a gente colocar a mão bem no arco zigomático, a gente consegue sentir a palpação dessa artéria. Quando um paciente ele tem uma laceração nessa região, é bem comum a gente ter um sangramento arterial aqui da temporal superficial, que é um sangramento que realmente jorra o sangue. E a gente tem aqui que ou fazer uma ligadura da artéria, ou pinçar e cauterizar, ou de alguma forma fazer a hemostasia para depois fazer a sutura. Então ela é bem superficial nessa região. E aqui ela vai emitir seus ramos zigomáticos, ramos frontais, ramos parietais. Tá certo, pessoal? Uma artéria também importante para a gente. Então, os ramos da artéria carótida externa num esqueminha para vocês. Ramos anteriores, artéria tireoide superior, lingual e facial. Ramos posteriores, occipital e auricular posterior. Ramos mediais é a faringe ascendente. E os ramos terminais, a temporal superficial e a maxilar. Lembrando que eu vou fazer um vídeo só sobre a artéria maxilar, porque ela tem muito detalhe, muito ramo, então vou fazer um videozinho só para ela, para que esse vídeo não fique tão extenso. Então, pessoal, se você está gostando de tudo isso, já se inscreva no canal, curta esse vídeo, que isso também me ajuda e inclusive me estimula a fazer os outros vídeos para vocês. É isso aí, até o próximo vídeo.